E aí, galerinha do terceiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e hoje nós vamos continuar falando sobre as regras gerais de nomenclatura orgânica. Nós já conhecemos os hidrocarbonetos, lembram? Na aula anterior nós paramos lá na nomenclatura dos aromáticos. Até o presente momento, nós trabalhamos com cadeia orgânica não ramificada. Aí você deve pensar, uai, mas ramificação o que é? Lembra lá da aula de classificação das cadeias? Nós temos o que nós chamamos de cadeia normal e cadeia ramificada. Nas nomenclaturas que nós trabalhamos até a aula passada, nós trabalhamos as nomenclaturas das cadeias normais. Ou seja, aquelas cadeias que apresentam somente duas extremidades livres lá, né? Cadeias abertas e nas cadeias fechadas aquelas que não são consideradas mistas, né? Não tem uma saída de outra ramificação externa fora o ciclo. Essas são as cadeias normais. Hoje nós vamos começar a trabalhar as cadeias ramificadas. Mas, primeiro ponto importantíssimo quando a gente for falar sobre cadeias ramificadas, é compreender o conceito de cadeia principal. Então, vamos partir desse conceito para posteriormente a gente praticar as nomenclaturas. Tranquilo? Vamos lá no slide para a gente conhecer todos os tópicos que vão ser abordados na aula de hoje. Então, como eu já falei, para a gente poder entender como vai funcionar as nomenclaturas das cadeias ramificadas, nós temos que antes compreender o conceito de cadeia principal e compreender o conceito de grupos orgânicos substituintes, tá? Depois que você já compreendeu esses dois tópicos, nós vamos para as nomenclaturas de fato. Vamos começar as nomenclaturas pelo grupo funcional mais simples, que são os hidrocarbonetos. E aí a gente tem os alcanos, alcenos, alcinos, as cadeias abertas e as cadeias fechadas, certo? Onde nós vamos fazer a nomenclatura dessas estruturas que vão estar apresentando na cadeia as ramificações. Primeiro ponto, conceito de cadeia principal. Bom, nós dizemos que a cadeia principal de um hidrocarboneto vai ser a maior sequência que contenha as ligações duplas e triplas se elas existirem. Em caso de duas sequências igualmente longas, ou seja, se eu tiver uma estrutura que eu, seguindo na linha reta, ela tenha 10 carbonos, seguindo fazendo uma curva, ela também tenha 10 carbonos, ou seja, ela tem igualmente a mesma quantidade de carbonos, seja igualmente longas, o que nós vamos fazer para definir como cadeia principal? Nessa situação, a cadeia principal será aquela que apresentar a maior quantidade de ramificações, ou seja, vai ser a mais ramificadas. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal são os carbonos que vão estar pertencendo às ramificações. E já adianto que essas ramificações nada mais são que os grupos substituintes, que a gente vai já conhecer. Então vamos lá. Cadeia principal. Professora, como que eu vou fazer? A senhora falou, mas eu aprendo vendo, fazendo, eu quero a prática. Então vamos aqui a alguns exemplos. Observe essa estrutura. Linda, né? Maravilhosa. Aqui, gente, está representando o que seria a estrutura de um composto orgânico. Olhando essa estrutura, o que você me diz sobre ela? Se a gente for classificar, ela é uma cadeia aberta, né? Não está formando ciclo, então ela é aberta. Que mais? Ela é normal? Não, porque além dessas duas extremidades, eu tenho uma outra. Então, eu não tenho só carbono primário e secundário, eu tenho um carbono terciário. Sempre que existir carbono terciário ou quaternário, normalmente eu tenho uma cadeia ramificada.
Ramificada. Então, isso aqui pode ser a nossa ramificação. O que mais que a gente pode ver sobre ela? As ligações entre os carbonos, elas são que tipo de ligação? São dupla ligação? Tripla ligação? Não, são todas simples, ó. Então, ela é saturada. Lembra lá, isso aqui é uma revisão, viu? Que mais? Qual é o tipo de elemento químico que compõe essa cadeia? Carbono e hidrogênio. Tem algum outro elemento aqui entre os carbonos? Não. Então, ela é o quê? Homogênea. Essa é a classificação dessa cadeia. Então, aqui, gente, como ela é uma cadeia ramificada, significa que existe uma ramificação. Então, eu preciso definir a minha cadeia principal e o que estiver fora da minha cadeia principal, os carbonos que estiverem fora da cadeia principal, eles vão ser os nossos grupos substituintes, eles vão ser as nossas ramificações. Segundo a regra, a cadeia, ela tem que ter o quê? A maior sequência de átomos de carbono e conter as ligações duplas e triplas se elas existirem. Se a gente fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, aí aqui seria a ramificação. Será que tá certo? Eu acho que não. Vamos ver se a gente fizer vindo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se a gente vier em linha reta, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos em linha reta. Então, essa é a maior quantidade, a maior sequência de átomos de carbono. Por isso que esse sentido aqui vai ser a nossa cadeia principal. Todos os carbonos que não estão ligados dentro da minha cadeia principal vão ser considerados ramificações. Temos mais exemplos aqui para vocês. Observe essa estrutura. Ih, professora, agora lascou. O que eu vou dizer aqui? Essa aqui é a cadeia principal? Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é a principal? Não. A nossa cadeia principal vai ser, então, essa daqui, ó. Por quê? Porque vai dar a maior quantidade de átomos de carbono. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Todos os outros carbonos que estão fora da minha cadeia principal, eles vão ser ramificações. Nesse caso, nós vamos ter 3 ramificações. Então, a cadeia principal nossa é essa maior sequência de átomos de carbono e todos os outros carbonos que estão para fora são as nossas ramificações. Tem outro exemplo aqui para vocês. Olha só a estrutura. Observe que aqui, galerinha, quando a gente está mostrando para vocês a cadeia principal, a gente está ocultando somente os hidrogênios, mas o resto é a mesma estrutura. A gente só ocultou os hidrogênios porque, para essa situação, é mais importante para a gente observar a posição dos átomos de carbono, tá bom? Então, nessa cadeia aqui, se a gente seguir em linha reta, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Porém, ele está dizendo para a gente que a cadeia principal é essa daqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono também. Aí eu pergunto para vocês, se os dois sentidos, tanto reto quanto em zigue-zague, apresentam a mesma quantidade de átomos de carbono, por que um é a cadeia principal e o outro não? Vocês saberiam me dizer? Por que esse em zigue-zague é de fato a nossa cadeia principal e aquele em linha reta, que também tem 5 átomos de carbono, não é? Vamos lá para a gente responder juntos? Vamos lá no slide. Preste atenção, gente, num pequeno detalhe.
Lembra que a gente falou que todos os carbonos que estão para fora da cadeia principal são ramificações? Beleza. Quando nós temos duas sequências igualmente longas, diz-se que a cadeia principal é aquela que apresentar a maior quantidade de ramificações. Então, nesse sentido aqui, ó, onde nós temos 5 átomos de carbono na cadeia principal, nós vamos ter 4 ramificações. Se fosse na linha reta, que também tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, a nossa cadeia principal, que não é a cadeia principal de verdade, ela ia ter apenas 3 ramificações. Porque, ó, observe, galera, que isso tudo aqui está ligado em um único carbono, que é esse que se liga à cadeia. Então, isso tudo é uma única ramificação. E aí sobra outra e outra separadamente. Por isso que isso aqui é considerado como uma única ramificação. E aí, no caso, dá um total de 3 ramificações para a minha cadeia. E se fosse nesse sentido aqui, que também tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, a nossa cadeia, que não é a cadeia principal de verdade, ela ia apresentar só 2 ramificações. Por quê? Vamos lá. Porque se eu sigo nesse sentido aqui, ó, isso é uma ramificação. E observe que esse carbono que está ligado à minha cadeia principal, a ele estão ligados todos esses outros aqui, o que faz deles uma ramificação única. E acaba fazendo com que a minha cadeia tenha apenas 2 ramificações. Por isso que quando a gente tiver a situação de a sequência de carbonos serem iguais em todos os sentidos, você vai sempre observar aquela na qual vai apresentar a maior quantidade de ramificações, que nesse caso é essa primeira sequência aqui. Tranquilo? Bom, já que a gente está falando de cadeia ramificada, vamos conhecer quem são esses carbonos que estão para fora das nossas cadeias principais. E é importante a gente conhecer eles, sabe por quê? Ah, galerinha, porque esse povo aqui tudo tem nome. Eles não são indigentes, não. Eles têm nome e esses nomes vão estar constando no nome do nosso composto do modo geral. Então, vamos lá para a gente conhecer o que nós chamamos de radicais e grupos orgânicos substituintes. Vamos lá. A expressão grupos substituintes orgânicos ou simplesmente grupos orgânicos é utilizada para designar qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas orgânicas. Então, qual é o ponto nesse quesito aqui? É que esses grupos, essas pequenas partes de moléculas, de compostos, eles aparecem ligados à nossa cadeia principal, então eles fazem parte de toda a estrutura e parte de todas as características daquele composto. Os grupos que a gente tem como os mais comuns em exemplos de atividades de química orgânica são esses dois aqui, ó, metil e etil. Pergunto valendo 10 pontos. Etil e metil. Por que que eles têm esse nome? Metil e etil. O que vocês acham? Pela quantidade de átomos de carbono que esses grupos apresentam. Quer ver? Vamos observar lá no slide para você observar com calma por que que a gente chama etil e metil. Vamos lá. Então, olha só. O cara que nós chamamos de metil é esse daqui. Essa ligação em vermelho, esse traço em vermelho, indica que vai ser aqui que ele vai se ligar à nossa cadeia principal. E ele tem esse nome porque ele apresenta um único átomo de carbono, por isso o prefixo met. E o etil? Tá aqui, ó. 2 átomos de carbono, o prefixo et.
vai ser nesse ponto que ele vai se ligar à nossa cadeia principal. Por isso que eu preciso identificá-los, porque eles têm nomes diferentes uns dos outros. Cada grupo vai apresentar um nome. E eles, para receber esse nome, a gente dá porque eles são derivados dos nossos hidrocarbonetos saturados monovalentes. Mono significa que eles têm apenas uma ligação disponível para fazer lá no nosso grupo substituinte. Então, o que eu vou fazer quando eu quero identificar um grupo substituinte que está ligado à nossa cadeia principal? Digamos que eu tenha essa estrutura aqui, ó. CH3, aqui H3, aqui H, H2, H2 e H3. O que acontece? A minha cadeia principal está fácil de identificar. A maior sequência de átomos de carbono vai ser nesse sentido. Então, esse cara é a minha ramificação, certo? Se ele é a minha ramificação, ele é o que a gente chama como grupo substituinte. Então, para saber o nome dele, basta dizer quantos carbonos ele tem, usar o prefixo e a terminação -il. Se tem um carbono, é met. Como a terminação é -il, fica metil. Esse é o nome desse cara. E é sempre identificado em todo e qualquer composto. Eu preciso saber o nome dos grupos substituintes. Então, os grupos orgânicos substituintes, eles são derivados dos hidrocarbonetos saturados e são denominados alquila. E aí vem a terminação -il, que é variável aqui do nosso nome. Quais são os principais e os mais comuns dos grupos substituintes? Nós temos esses aqui, ó. O nosso H3C, que nada mais é que o CH3. O modo que você escreve não vai interferir na sua nomenclatura. Como ele tem só um átomo de carbono e vai apresentar a terminação -il, ele é o metil. E aí nós temos aqui, ó, 2 átomos de carbono. Essa extremidade vai se ligar na cadeia principal. Como tem 2, o prefixo é o et, vai ficar etil. Aqui, prestem muita atenção. Pode ficar um pouquinho mais difícil? Pode, mas relaxa que a gente consegue. Observe que para a configuração com 3 átomos de carbono, eu não tenho um único nome. Ó, presta atenção. Esse daqui, ó, H3C, CH2, CH2. Nesse carbono primário aqui, vai ocorrer a ligação lá na nossa cadeia principal. Esse cara tem o nome de propil. Porém, quando a ligação desse grupo ocorrer nesse carbono do meio, observe que é aqui que vai se ligar a nossa cadeia principal. Então, é como se, com licença aqui, eu vou fazer rapidinho, ó. É como se ficasse assim, ó. É no carbono do meio que ocorre a ligação. Esse grupo aqui se chama isopropil. Iso, igual. Essas extremidades são iguais. Propil. Então, ele vai se ligar nesse carbono do meio. E aí, a gente tem o butil, que é quando ocorre a ligação aqui de 4 carbonos na minha cadeia principal, partindo do nosso carbono primário. Se partir do segundo carbono, do carbono secundário, é sec-butil. Se estiver ligado... Ai, meu Deus, queria mais espaço para escrever. Se estiver ligado na cadeia lá, essa estrutura, ó, carbono, aí um carbono e outro carbono. Esse cara aqui está ligado na cadeia principal. Observe que são 4 carbonos, certo? E o carbono que está ligado na cadeia principal, ele é um carbono terciário. Então, esse aqui é o terbutil, é outro grupo substituinte. Tranquilo? E aí a gente tem os grupos substituintes que são divalentes, que são aqueles que têm 2 valências disponíveis para realizar ligações. E nós também temos os trivalentes, que são aqueles que apresentam 3 valências disponíveis para fazer ligações. O divalente, nesse caso aqui, é o metileno
E aqui, como ele tem 2 átomos de carbono, é o etilidino. Temos também grupos substituintes para os aromáticos. E aí, lembra do benzeno? Pois é, ele vira benzil. Lembra do naftaleno? Ele vira alfa, porque a ligação está nesse ponto aqui, naftil. Se a ligação do antigo naftaleno ocorrer aqui, ele é o beta-naftil. E esse cara aqui, ó, é o fenil. Vamos praticar? Eu já estou ansiosa. Olha só essa estrutura que a gente tem aí como exemplo. Ele é quem, gente? Ele é um alcano. Professora, como que eu vou saber agora que está tudo mais complexo, tem um monte de carbono, eu tenho que saber que é a cadeia principal, eu tenho que saber que é alcano, alceno? Calma, vamos lá. Primeiro ponto, cadeia principal é aquela que vai apresentar a maior quantidade de átomos de carbono em sequência e também a maior quantidade de ramificações. Depois que você definiu quem é a tua cadeia principal, tudo que está fora dela são ramificações. E observe que não, tipo, é igual, é CH3, CH3, CH3? Sim, mas são cada um indivíduo. Então, eu tenho 3 ramificações para essa cadeia. De que tipo, galera? Tem um carbono, ó, um carbono. Prefixo met, terminação il. Então, é o metil. Nesse exemplo, eu só tenho ramificação metil. Como que vai ficar o nome? Por se tratar de alcano, não tem ligação dupla, não tem ligação tripla, o que você vai fazer? Você vai numerar a cadeia, tá aqui, começando pela extremidade mais próxima das tuas ramificações. Por isso que esse é o carbono 1 e não esse aqui, porque eu começo da extremidade mais próxima das minhas ramificações. Como eu tenho 3 ramificações que são iguais, é tudo metil, eu tenho que identificar quantas elas são. E aí, antes do nome metil, eu vou utilizar um prefixo, que nesse caso é o tri. Tri de 3. Então, vai ficar como? Primeiro, antes do nome da minha cadeia principal, eu tenho que identificar todas as minhas ramificações em ordem alfabética. Como é tudo metil, eu vou começar colocando o número dos carbonos onde estão as minhas ramificações. Então, eu tenho o metil no carbono 2, esse e esse aqui, então vai ficar 2,2. Por quê, professora, não coloca só uma vez? Porque eu tenho 2 metil ligado no mesmo carbono, então eu tenho que identificar que não é o mesmo, por isso 2,2. Onde está o meu terceiro metil? No carbono 3, então 2,2,3. Como são 3, eu vou usar aqui, ó, tri. Tri o quê? Metil. Já identifiquei as minhas ramificações e agora é que eu vou dar o nome da minha cadeia principal. E nesse caso, eu dou o nome da minha cadeia principal, gente, eu esqueço que as ramificações existem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. O prefixo é o quê? É pente, né? Vou colocar aqui embaixo. Pente. Qual é o tipo de ligação? Simples, então é o an. Como é um hidrocarboneto, terminação ano, né? 2,2,3 trimetilpentano. Essa é a nomenclatura para esse composto. Eu identifiquei todas as ramificações primeiro e depois eu dei o nome da minha cadeia principal, como se as ramificações não existissem. Vamos aqui, ó. Nós temos outra situação a ser considerada na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, que é os grupos substituintes aparecerem em ordem alfabética. Então, quando a gente tiver grupos substituintes diferentes, nós vamos fazer o mesmo esquema. Definir a nossa cadeia principal, que aqui já está definida, marcada de azul, e tem 6 átomos de carbono, ó.
Tudo que está fora da cadeia principal é o quê? Ramificação. E quantas ramificações temos? Uma, duas. Nós temos duas ramificações. Uma com um único carbono, então o nome dela é metil. Com 2 carbonos vai ser etil, porque et com a terminação il dá etil. Tranquilo? Então eu identifico a minha cadeia principal, depois identifico o tipo de ramificação que eu tenho. Para dar o nome, eu vou colocar em ordem alfabética. Quem vem primeiro, a letra M ou a letra E? A letra E. Então, se eu vou começar por ela, o número que vai vir primeiro vai ser do carbono aonde a minha ramificação está. Então, vai ficar como? 3, o nome da ramificação que é etil, nem precisava o traço, 3-etil. Agora, a outra ramificação, que é o metil, tá onde? Carbono 2. 2-metil. E o nome da minha cadeia principal, como se não houvesse ramificação. 6 átomos de carbono é X. Ligações simples, o infixo é o AN e a terminação O, que é dos hidrocarbonetos. Fica 3-etil, 2-metil, hexano. Outro exemplo aqui, ó. Determinei a minha cadeia principal. Então, eu tenho uma ramificação, que é o metil. Tenho uma outra ramificação, que é o etil. O que eu vou fazer? Numerar. Começo a numerar por onde, professora? Pelo carbono mais próximo das minhas ramificações. Então, eu vou começar aqui, ó. Porque aí a minha ramificação, uma vai estar no carbono 2 e a outra no carbono 3. Se a gente começar a numerar por esse lado, a primeira ramificação vai estar no carbono 4 e a segunda no 5. Estaria errado. Então, comece sempre pela extremidade mais próxima da ramificação. Então, aqui, numerei. Cheguei a 6 átomos de carbono. Como é que vai ficar o nome? Ordem alfabética. O etil vem na frente do metil. Identifico o número do carbono onde está o etil, carbono 3. Coloco o nome dele, da ramificação etil. Identifico a outra ramificação, que é o metil, que está no carbono 2. Coloco o nome e aí vou para o nome da minha cadeia principal. Nesse caso aqui fica como? 3-etil, 2-metil, hexano. Hexano é o nome do meu alcano como se ele não tivesse ramificação. Como existe a ramificação, eu já identifiquei aqui, ó. Daí eu posso dar o nome da cadeia principal sem medo. E detalhe, isso é muito importante. Não confunda a cadeia principal com cadeia carbônica. Gente, a cadeia principal é o conceito que nós falamos. Ela vai ser, digamos, o esqueleto, a nossa coluna do esqueleto do nosso composto. É onde todos os outros grupos vão se ligar. Cadeia carbônica é todos os carbonos que fazem parte da nossa cadeia. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente continuar. Então, olha só. Essa é a estrutura que nós temos aqui, ó. Esse aqui é a mesma estrutura. Qual é a diferença? Perdão, isso aqui é um exemplo só, tá? Qual é a diferença? Essa é a estrutura mostrando todas as ligações, todos os átomos de carbono e hidrogênio. Quando a gente fala em cadeia carbônica, são as sequências de átomos de carbono que estão aqui, se tiver oxigênio e outros elementos também. Quando a gente fala de cadeia principal, aí a gente está falando da maior sequência de átomos de carbono. E os alcenos, galera? Os alcenos, a gente vai seguir as regras que nós já conhecíamos da aula anterior. A nossa insaturação, que nesse caso é a ligação dupla, ela é mais importante que as ramificações. Então, nesse caso, nós sempre vamos começar a numerar a cadeia pela extremidade mais próxima da insaturação, ó. Todas as nossas numerações aqui começaram pelas extremidades mais próximas das nossas insaturações. Elas são mais importantes que as ramificações, digamos assim. Então, esse daqui, ó. E a cadeia principal, como a gente já falou, ela tem que conter o máximo das ligações duplas ou triplas se elas existirem. Então, por isso que nesse caso aqui fica mais fácil definir qual é a tua cadeia principal.
porque a ligação dupla tem que estar lá. Ai, como é que vai ficar esse nome? Ó, eu tenho 5 átomos de carbono e tenho uma insaturação. Começo do mesmo jeito. Primeiro, número do carbono, onde estão as ramificações e os nomes delas. Depois, o nome da cadeia principal. Aqui são 2 ramificações iguais, são 2-metil. Então, eu vou botar lá 3,4 dimetil, porque são 2, e o nome da nossa cadeia principal. Qual é o nome dessa cadeia principal? Nesse caso, que tem 5 carbonos, vai ficar pente, né? 1-eno. Por quê? A nossa dupla ligação está no carbono 1. Então, o nome vai ficar 3,4 dimetil, que eu estou identificando as minhas ramificações. E aí, depois eu dou o nome da cadeia principal, pente 1-eno. Vamos nesse aqui de baixo, ó. Tem uma ramificação só do carbono 3, então vai ficar 3-metil. E aí o nome da cadeia principal, que nesse caso vai coincidir de ser igual ao nome da cadeia principal de cima, ó. Pente 1-eno. Então, o nome desse composto é 3-metil pente 1-eno. Identifiquei que no carbono 3 eu tenho uma ramificação metil e no carbono 1 eu tenho uma insaturação tipo ligação dupla. Olha só esse exemplo aqui. Por que que essa é a nossa cadeia principal e não essa daqui? Por causa, ó, da insaturação. Tem uma ligação dupla aqui. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque algumas representações das cadeias orgânicas, elas não vão colocar a representação na ordem de sequência de importância. E aí você tem que visualizar onde está a insaturação para que ela fique dentro da tua cadeia principal. E aqui, ó, passou a ser a ramificação que a gente chama de etil e essa a nossa cadeia principal. Como é que fica o nome? Começando pela extremidade mais próxima da insaturação, esse é o carbono 1. Então, no carbono 2 eu tenho o etil. E aí eu vou dar o nome. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, vai ficar pente 1-eno. E os alcadienos, os que apresentam 2 ligações duplas? Galera, muita atenção com esses caras. Por quê? Eles podem ser ramificados, mas a gente tem que ter o cuidado de dar o menor número possível para as 2 insaturações que existirem na cadeia, tá? Então, a cadeia principal deve conter o maior número possível de insaturações, ligações duplas ou triplas. A numeração deve começar pela extremidade mais próxima da insaturação, independentemente da existência dos grupos orgânicos na molécula, ou seja, independente das ramificações. Assim, devemos escolher a opção que forneça a menor numeração para o único grupo substituinte orgânico presente, que nesse caso é o metil. Então, aqui, ó, nessa daqui, tanto faz se a gente começa por esse lado ou para a nossa insaturação, porque sempre vai estar no 1 e no 3. Aqui também, ó, no 1 e no 3. Então, qual vai ser o critério nesse caso? A nossa ramificação. Nesse caso aqui, vai ser o 2-metil but 1, no caso é buta, tá, gente? Faltou o A. Buta 1,3 dieno. Sempre que for dieno, tem o Azinho depois da letra ali, tem a vogal. Olha esse outro exemplo. Eu tenho uma insaturação aqui e outra aqui. E tem uma ramificação. Vou começar a numerar pela extremidade que dê o menor número possível para insaturações. Então, vai começar aqui, ó. E aí eu vou ter um total de 8 átomos de carbono, onde as nossas ligações duplas vão estar no carbono 2 e no carbono 5, e a ramificação no carbono 4. Então, vai ficar 4-metil, octa, 2,5 dieno, ó, carbono 2 e 5, dieno porque são 2 ligações duplas. Esse outro exemplo, mesmo esquema, começa a numerar pela extremidade mais próxima da nossa insaturação. E aí, tudo que não é cadeia principal é ramificação. Dou o nome das minhas ramificações em ordem alfabética. Vai ficar 4-metil, 3-propil, porque tem 3, ó, 1, 2, 3 carbonos, 3-propil, hexa 1,3, que é onde está
as nossas insaturações e a terminação de eno. Os alcinos, gente, é bem parecido com os nossos alcenos. Eu sempre vou colocar a ligação tripla em preferência com relação às ramificações. Então, eu começo a numerar, ó, sempre pela extremidade mais próxima da insaturação, fazendo com que a nossa ramificação fique no carbono 4 e 5, por isso que fica 4,5 de metil, ó, porque são dois grupos metil. X, 2, ino. X porque são 6 carbonos e 2 porque a insaturação está no carbono 2. E para a gente praticar um pouquinho, olha esse exemplo aqui, ó. E olha só. Para efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal do composto de fórmula TAN? E aí ele deu essa fórmula aqui para a gente determinar a cadeia principal e dizer quantos átomos de carbono tem nela. Mas, ó, vou logo avisar para vocês. Olha isso aqui. Isso aqui, gente, tome muito cuidado. A nossa cadeia principal tem que ter a maior sequência de átomos de carbono e tem que colocar junto, dentro da cadeia, a insaturação. E vocês podem pensar, é essa daqui, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, então a resposta correta é a letra B. Mas não é essa a resposta. Nesse caso aqui vai ser essa sequência, onde nós colocamos a insaturação dentro da cadeia principal e temos a maior sequência de átomos de carbono com, olha só, presta atenção, como a química às vezes faz umas representações que dá um nó na nossa cabeça. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e aqui, ó, são 2 átomos de carbono, então 5 e 6, porque isso aqui, ó, CH2H5, nada mais é do que o H2C ligado ao CH3, só que de forma resumida. Por isso que a alternativa correta aqui é a letra C. Essa simplificação aqui, ela tá ali escondendo o que são 2 átomos de carbono e 5 átomos de hidrogênio. Então, ele está representando o nosso etil, que seria se ele fosse uma ramificação, né? Mas não é, ele faz parte da cadeia principal, porque acaba sendo a sequência com a maior quantidade de átomos de carbono e com a insaturação, o que faz com que esses dois aqui tornem-se ramificações. E esse exemplo? No exemplo aqui, olha só, ele quer que você diga qual dessas cadeias representa o composto cujo nome é 3,5,6 trimetil 4 propil hept 2-eno. Ou seja, ele quer que tenha 3 metil e que tenha a presença de um propil no carbono de número 4. E aí, se você for observar, o que poderia ter o propil seria esse e esse aqui, que são 3 átomos de carbono. Porém, ele está dizendo aqui que a nossa insaturação é no carbono 2. Então, está entre o 2 e 3. Esse aqui está entre o 1 e o 2. E esse aqui entre o 2 e o 3. Agora é saber se ele tem 3 metil. Ó. 1, 2, 3. Então, a resposta correta aqui para a nossa questão é a letra D, onde nós vamos ter aqui essa configuração que vai dar o nome do nosso composto. Observe, ó, 3,5,6 trietil. Vamos ver aqui? Vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O etil está no 3, no 5 e no 6. Então, dá 3,5,6 trietil. Onde está o propil? O propil está aqui, ó, no carbono 4, ó, 4. E a nossa insaturação está no carbono 2, certinho. A nossa letra D é a resposta correta. Eita, galerinha! Agora a gente vai fazer a nossa revisão da aula e depois vocês vão praticar na atividade de sala. Então, a gente se vê já já.